Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do primeiro capítulo e tenham dado uma lidinha. Agora nós iremos ver o segundo capítulo, Origem e Dispersão dos Seres Humanos. Logo, como que se dá esse processo de periodização da história humana? As sociedades procuraram formas de registrar e contar sua história, criando formas de classificação. Nós vimos no capítulo anterior que por volta de 4, 3 mil anos e 500, tudo anterior a isso a gente chama de pré-história. Tudo posterior a gente chama de história. Logo a pré-história, ela tem por volta, ela é muito antiga, a gente divide mais ou menos por volta de 2,5 milhões de anos, que a gente chama de paleolítico. O paleolítico vai de 2,5 milhões de anos até 12 mil anos atrás. O paleolítico se divide em paleolítico superior, médio e inferior. Depois do paleolítico, esse termo paleolítico se chama Idade da Pedra Antiga ou Lascada. Nós temos o Mesolítico, que é um meio termo, que é a transição do homem que vivia na mata, caminômade todo dia, para o homem que começa a se sedentarizar, construir sua casa, criar animais e agricultura. Mas isso seria só no Neolítico, por volta de 9 mil anos para frente, onde a gente vai se sedentarizar, praticar agricultura e domesticar animal. Temos também a Proto-História, que é a Idade dos Metais, que vai de 3.300 a 1.200, que tem a idade do bronze, do cobre e do ferro, quando a gente começa a ter o advento da metalurgia. E a história nós vimos, Idade Antiga, de 4 mil anos até 476, queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Medieval, 476 d.C. até 1453, queda do Império Romano do Oriente. Idade Moderna, 1453 a 1789, Revolução Francesa. Idade Contemporânea, tudo depois da Revolução Francesa. Esse quadro que eu estou apresentando para vocês é mais ou menos o quadro de como seria a pré-história e a história. Mas, professor, de onde que surge esse conceito de pré-história? Muito me perguntam. Esse conceito vai ser cunhado por um inglês chamado, inglês ou escocês, eu não me recordo, Daniel Wilson. Ele vai definir esse conceito em 1851, onde ele vai designar os estudos aos períodos ou dados históricos que existiam poucos registros inteligíveis pela escrita. Ou seja, onde não tinha história. O termo vai ser utilizado inicialmente por Sir John Logos, no livro dele Prehistoric Times e umas coisas, em 1885, se difundindo usualmente como disciplina que preencheria os domínios onde a história não conseguiria alcançar pela ausência de fontes inteligíveis. Então já vimos esse conceito de pré-história, já dá para ter uma base. Robert Brentwood, um pesquisador, ele vai afirmar que a pré-história significa o tempo anterior ao surgimento da escrita, por volta de tudo anterior a 5 mil a 6 mil anos atrás, compreendendo quase 99% do passado humano. Ou seja, tudo anterior a 5, 6 mil anos atrás é pré-história. Tudo posterior é história. A principal divisão entre os dois, entre a história e pré-história, é o advento da escrita, deixado como forma de registrar o dado. Dentro dessa perspectiva, não só da história e da geologia, também você tem outros tipos de divisão. O ser humano ele vai surgir justamente no período do Quaternário, na época do Pleistoceno-Poloceno. Logo, a Era é uma subdivisão de tempo geológico de ordem inferior ao Éon, compreendendo 2 ou mais períodos. O período é uma unidade padrão do tempo geológico maior do que a época e menor que uma era, e a época corresponde à divisão da escrita com inicial maiúscula, torna a divisão formal a uma série de unidade cronoestracológica de rocha, e constitui uma subdivisão do período. Então, repare, eu trouxe mais de curiosidade, eu não vou cobrar na prova. Repare, era Arqueano, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. A gente está no Cenozoico. Período, a gente está no Quaternário. Época, a gente está no Holoceno. Então, é tudo posterior a 10 mil anos. Observem. É o presente. E aqui, como a Terra era, os nossos continentes não estavam dessa maneira, não foram sempre dessa maneira. Eles estavam todos juntos por volta de 225 milhões de anos atrás, a Pangeia. Foram se separando, formaram 2 continentes, Laurásia e Goldânia. E 65 milhões de anos começaram a formar os continentes atuais. Nossos 6 continentes: América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártica. Repare, pessoal. Se divide isso dentro do terciário, dessas culturas. No quaternário e no pleistoceno que começam os seres humanos modernos a se desenvolverem. Algumas culturas, açuelenses, clatuenses, levanoenses, musterienses, entre outros. Isso não cai na prova, eu trouxe mais para ilustrar. O que eu quero mostrar para vocês
que a nossa origem é um pouco dos antrópodes, é por volta de 35 a 53 a 35 milhões de anos, onde a gente foi se dividindo. E aqui é a origem. Os pesquisadores atuais acreditam fortemente que os seres humanos modernos surgiram no continente africano. Mas antes da gente surgir, o Homo sapiens, surgiu vários parentes nossos distantes, que eu vou mostrar para vocês. O Australopithecus afarense, o Ardopithecus hamides, os paratropos, o Homo ergaster, os Paratopos atipecos, o Paratopos boicê, entre outros que eu vou mostrar para vocês onde eles foram encontrados no continente africano. E aqui é mais ou menos uma árvore atual genealógica da nossa espécie. Repare, o Walter Neves, um paleoantropólogo brasileiro muito famoso, ele coloca como estandarte um pai da nossa espécie, que pouco a pouco a gente foi evoluindo, até que no final vai chegar esse homo indeterminado da espécie hominídea, que teria dado origem, seria uma espécie de avô nosso bem distante. Aqui é um exemplo da árvore genealógica do Donald Johansson, o pai de Lucy, onde ele acredita que a gente vai surgir do Australopithecus afarense, do habilis, e assim sucessivamente. O Assuag do Martinez, pesquisadores espanhóis que acreditam que os seres humanos modernos teriam como pai comum um Homo antecessor, que é um meio africano e europeu. O mais antigo do Robert Brentwood, que ele acredita que a gente teria vindo do Homo erectus, um parente entre o africanos e o Wallabies, o Homo erectus, o Neandertal e o Sapiens. Essa árvore do Robert Brentwood, ele já está um pouco defasada. A gente acredita mais nessa árvore do Walter Neves recente e esse da galerinha lá do Assuag e do Martinez, pesquisadores espanhóis. Vamos falar dos nossos parentes mais distantes, bem distantes. Um dos mais antigos foi descoberto os australopitecíneos. Eles vão viver por volta de 4 até 1 milhão de anos. Vão ser basicamente africanos. Poucos não vão sair do continente africano. O primeiro pesquisador vai ser Raymond Dark, que vai descobrir o primeiro fóssil em 1924 e vai ser conhecido como bebê de Tal, que é um Australopithecus africano. Robert Broom, um paleontólogo escocês, vai descobrir outro crânio de um Australopithecines africano, Stonehenge, de Johannesburgo, África do Sul. E outros fósseis vão ser encontrados em vários lugares, em Kordar, Sardash, todos na África do Sul, que é o Australopithecus robusto. Mais ou menos como o Donald Johannes acreditava que eles viviam. Esses primeiros homens, eles dependiam muito da natureza. Aliás, eles tinham até um certo receio dos animais que ameaçavam eles. Eles não tinham muita tecnologia. Não se sabe nem se dominavam o fogo. Geralmente comiam carne crua, vegetal, muito vegetal. Que eles eram mais caça do que caçador. É um exemplo de fragmentos de restos de símios no Quênia, inclusive do Ramapithecus, que muitos acreditam que o Ramapithecus era uma espécie de elo perdido entre os seres humanos e os outros tipos e os outros australopitecíneos, onde a gente teria se diferenciado dos macacos modernos, pego um beco e eles indo para o outro. Então está um chimpanzé, um parente nosso, mas nós não descendemos dele. Isso é uma coisa que é errônea, que atribuem que Darwin falou que os seres humanos evoluindo do macaco. Nunca Darwin disse que os seres humanos evoluíam do macaco. A gente evoluiu de um parente em comum. O Australopithecus afarense, ele era uma espécie, tinha muito semelhante com o chimpanzé, subia em árvores. Provavelmente isso demonstra que o clima era mais frio. E o ser humano moderno, a gente fica bípede, coisa que eles têm um pouco de dificuldade. O chimpanzé ele não consegue ficar bípede muito tempo. Observem. E eles vivem mais em árvore, em grupo. Os dedos são mais alongados, o braço é mais alongado e o corpo é em forma de funil. Os pés também são mais alongados. Aqui é um exemplo da nossa diferenciação com os australopitecíneos e os outros tipos de animais dos símios. Repare, a arcada dentária deles é em forma de V, o nosso é de U, os nossos dentes são menores. A nossa mão, principalmente o polegar opositor, o nosso pé é diferenciado, o dedo dele, o opositor, é mais para um canto. Somos adaptados a ficar em pé. Aqui é uma foto da criança de Tago, o primeiro fóssil, descoberto em 1924. Uma reprodução, repare o toro supraorbital dele é muito forte e os dentes. Tem muito parecido com o Australopithecine.
E algumas diferenças dessas espécies. Quais são as diferenças culturais e físicas? Repare que à medida que há essa evolução, a massa corporal vai aumentando, dos Homo sapiens. Mas o que nos diferencia muito dele, além da massa corporal, a estatura, é a capacidade craniana em centímetros cúbicos. Do afarense para os Homo sapiens, que somos hoje, praticamente triplicou, mais do que triplicou. 434, nós pulamos para 1350. Só quem tem uma capacidade craniana maior do que os sapiens é o homem de Neandertal. Aumentamos a estatura, aqui é um exemplo de um paratropo, um parente nosso bem distante, muito distante. Uns chamam de Australopithecus boisei. A principal característica dele é a mastigação e a presença de uma crista sagital e dentes grandes. Os dentes desses animais eram muito grandes e tinham que mastigar coisas muito pesadas, porque eles não comiam coisas cozidas, só crua. Então, haja dente. Um exemplo dessas arcadas dentárias, veja que à medida que vai indo, deixa de ficar em V e vai ficando em U e os dentes vão diminuindo. Olha um dente do chimpanzé, do Ardopithecus amídeos, do Australopithecus anamensis, dos afarenses e dos boisei. O boisei é o que é mais, os dentes são mais maiores e mais grossos, enquanto a nossa arcada dentária como é mais simples e fina do homem moderno. É uma reconstrução da Lucy em pé. Repare, parte dos fragmentos de osso fizeram uma reconstrução de como seria ela em pé. Então ela é um meio híbrido, meio Homo sapiens, meio ser humano moderno, meio chimpanzé. Repare os braços alongados, a perna, ela parece que não fica muito bem em pé, ela tem problemas, que ela não mantém um ponto de... Foi o que foi encontrado o esqueleto de Lucy, por Donald Johanson. E aqui é mais ou menos uma construção hipotética deles, como eles faziam para comer. Eles comiam até tutano. Esse homem, ele era mais carniceiro, ele comia os restos que os animais deixavam, repare. A diferença do crânio, de um Australopithecus robusto e de um africano. Repare que o robusto é mais robusto, justamente. A arcada zigomática é mais robusta, a arcada, enquanto o outro é menos. Ele não tem a crista sagital, que é uma espécie de uma crista na cabeça dele. Focinho mais longo do africano, enquanto do robusto é de altura. Você pode observar que à medida que vai passando a evolução, há um aumento da estatura. Repare com os demais parentes nossos muito, muito distante. Que o Australopithecine está mais para o chimpanzé do que para o hominídeo. Repare a estatura. Exemplo de um protoconus, um parente também muito distante do Australopithecine. Olha o tamanho do crânio, dos dentes, olha o tamanho dos dentes dele. Black Skull, provavelmente um Paratropo boisei, um Australopithecus boisei. Como que a gente observa isso? Pelo touro suborbital, em cima da espécie de sobrancelha grande, e uma crista que ele tem na cabeça, espécie de um negócio de tubarão. De Laetoli, que parece que uns atribuem aos Australopithecines, outros aos hominídeos. São pegadas que foram encontradas e vulcanizadas lá na Tanzânia. Homo habilis. O Homo habilis que vai ser descoberto pelo Mary e Louis Leakes na garganta de Olduvai, entre 1963 e 64. Ele tem datação por volta de 2 a 1,4 milhões de anos. A capacidade craniana dele é maior do que o do Australopithecine. Chega a 750 centímetros cúbicos. Morfologia, crânio relativamente pouco espesso com a abóbora alta. Ele vai ser um dos primeiros que vai conseguir produzir o que a gente chama de cultura. O que é cultura, professor? Vem do latim, cultar. Culture, cultivar, cuidar, plantar. Ele vai começar a produzir instrumentos para facilitar a vida dele. O chopper, que é uma espécie de uma rocha cortada com gume cortante, raspadores e poliedros. Que é um exemplo do crânio dele. Repare, são dois crânios, um do Lago Turkana no Quênia e outro também encontrado. Você já começa a ver que os dentes dele vão diminuindo aos pouquinhos, mas mesmo assim ele tem um crânio suborbital muito bem marcado. Aqui é uma reconstrução de um desenho dele em pé, segurando um tacape, uma madeira. Repare como ele era. Provavelmente ele era bem moreno por conta do sol. Naquela época não tinha protetor solar
E na África estava muito quente. A África começou a ficar quente por volta de uns 3 a 5 milhões de anos. O clima começou a mudar. Começou a ficar o cenário de savana. Então ele tem que se acostumar. Aqui é esse instrumento que a gente chama o chopertal. Aqui é um machado achuelense. O que é isso, professor? Isso ele utilizava para cortar, colocar na lança, cortar uma carne, cortar um cipó, matar um coleguinha. Isso é de sílex. Olha que coisa maravilhosa. Isso era chamado canivete suíço da pré-história. Tinha mil e uma utilidades. O Omegaster. O Omegaster ele surge por volta de 1,8 a 1,4 milhões de anos. Quem vai descobrir vai ser o filho do Richard Lake da Louise Lake, da Mary Lake do Louise Lake. E vai ter a altura de 1,6 a 1,8. Ele vai desenvolver esse modo técnico 2, o achelense. Isso aqui vai fazer esses bifases. Chopertal, o que a gente chama machado de mão, o canivete suíço da pré-história. Dê uma olhada, que bonito. Exemplo da foto dele. Provavelmente ele já começa a adquirir traços que parecem mais com os hominídeos. E o nariz dele também para aquecer o ar, o touro supraorbital e provavelmente o cabelo, entre outras coisas. Depois nós temos o Rudolfense. O Rudolfense está mais para o habilis e o Ergaster. Ele tem uma combinação de um grande cérebro com um grande aparelho mastigador desenvolvido. Vai ser encontrado no Lago Turkana, na África. Dele. Provavelmente ele acha que ele era herbívoro, que precisava de um grande aparelho de mastigação. Repare como o maxilar dele é grande, o nariz para dentro, um pouquinho de touro supraorbital. O Homo erectus. O Homo erectus ele começa a marcar um pouco dessa mudança de seres humanos. O Homo erectus ele é um homem diferenciado. Por quê, professor? Ele vai migrar para fora da África por volta de 1 milhão de anos. Ele vai se desenvolver culturalmente e também provavelmente vai ser o primeiro a dominar o fogo. O fogo vai ser uma verdadeira revolução na história da humanidade. Por quê, professor? Porque os seres humanos vão poder se defender de animais, cozer os alimentos e iluminar as cavernas à noite. Vão poder se esconder. A capacidade craniana dele dobra em relação ao afarense, aos australopitecíneos. A altura dele também aumenta para 1,80 m, 63 kg, e ele vai se espalhar. Ele não vai só ficar restrito na África, ele vai ser o primeiro ser humano migrante. Ele vai para a Europa e vai para a Ásia, até o ponto de chegar na ilha de Java. Vai ser encontrado por Eugênio Dubois, um médico holandês, que vai pesquisar e vai encontrar em 1891. Vai chamar ele de Pithecanthropus erectus. Também vai ser encontrado na China. Só que ele parece que não vai carregar essa tecnologia do modo técnico 2 ou esse machado achuelense que eu mostrei para vocês. Observe, ele não sabia. Ou ele usava bambu, a gente nunca sabe. Qual a principal característica do Homo erectus? Eu trouxe para vocês as mudanças cranianas. Ele vai ter um pouquinho de crista sagital, um touro sobreorbital nas sobrancelhas, uma vista posterior e também uma vista superior. Repare. Vai adquirindo características mais próximas dos humanos. Então, ele já é um cara que sabia se defender mais do que os outros, usava o fogo e provavelmente tinha algumas técnicas de defesa. Aqui é uma reconstituição dele. Era um cara alto e forte e malhado. Destarte, aqui é o que a gente chama da linha Movius, ocorrência de sítio achuelense. Você não encontra muita presença do Homo erectus além dessa linha. Você encontra só nessa região da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, e um pouco na Oceania. Aí vinha o Homo sapiens. O Homo sapiens, antigamente, se acreditava que ele era parente de Neandertal. Ele tinha surgido do Neandertal. Hoje a gente já sabe que ele é um homem diferenciado. Provavelmente ele vai surgir do Homo erectus no continente, ou do erectus, uns colocam do heidelbergense na Europa, mas a gente acredita que ele vai surgir no continente africano por volta de 130 a 200 mil anos atrás. A altura dele é como nós somos hoje, entre 1,70 e 80, massa 60 a 70 quilos, e uma capacidade craniana de 1.350 centímetros cúbicos. Esse cara vai fazer uma revolução que vocês não imaginam. Em que sentido? Ele vai ocupar os 6 continentes e ainda vai para o espaço. É os homens que nós somos hoje. E vai despontar de um negócio chamado modo técnico 4, uma maior elaboração. Ou seja, nós viemos do reino animalia, dos animais, filo cordata, classe mamária, das mamas, ordem primata, subordem elapode,
infraordem Anthropoda, parvóide Catarina, superfamília Hominídea, família Hominídea, subfamília Hominídea, tribo Hominídea, gênero Homo, espécie Sapiens. Esse que eu estou mostrando para vocês é um nome completo da nossa espécie humana. Mas o apelido mesmo, a gente só fala o gênero e a espécie, Homo sapiens. Aí já matou. Aqui a nossa distância para os demais animais. Repare, o babuíno, o orangotango, o gorila e o chimpanzé. Isso a gente chama cladograma. É quanto é o gasto energético para um se transformar em outro. Então repare que o nosso parente mais próximo é o chimpanzé, mas nós não descendemos do chimpanzé. De jeito nenhum. Os parentes mais antigos do chimpanzé pegaram um caminho e a gente pegou outro. Ainda bem, eu acho que a gente se deu melhor, né? Eu creio que sim. E aqui é um exemplo de um esquema evolutivo proposto pelo Assuag e o Martinez, que são dois pesquisadores na Espanha, que eles pesquisam na província de Burgos, num projeto chamado Serra de Atupuerca, que eles encontraram muitos vestígios arqueológicos. Para ele, a nossa espécie em comum seria o Homo antecesso, que teria surgido por volta entre a Europa e a África e a Ásia, e ele teria dado origem ao heidelbergense, que deu origem ao neandertalense, e o rhodesiano, que teria dado o Homo sapiens lá na África. É a árvore deles. A árvore do Lake. Para o Lake, não. O nosso Richard Lake, o nosso parente mais distante que deu origem veio o habilis, o erectus e o sapiens. Quando ele fala em sapiens, ele coloca também o de Neandertal. Antigamente a gente chamava Homo sapiens neandertalense e Homo sapiens. Hoje a gente sabe que os sapiens vieram de um lado e o Neandertal veio do outro. E aqui é um exemplo. Esse Homo sapiens e Neandertal, eles vão começar a produzir um negócio chamado arte. A arte na rocha, ou arte rupestre. Começam a fazer estatuetas, fazer gravuras, fazer pinturas. E aqui são exemplos que se produzia muito as Vênus de Uliford, as gordinhas. Repare, Vênus de Voltaire, Hiena de Madeleine, Dordogne na França, Cavalo de Mamute de Marfim, Dordogne. E esse Homo antecesso. Esse Homo antecesso é um homem que deve ter surgido entre a Ásia e a Europa, com datação de 1 milhão de anos, capacidade craniana 1000 centímetros cúbicos e modo técnico 1. Nele se acredita os primeiros registros de canibalismo. O que é o canibalismo, professor? É quando a espécie come a mesma. Não se sabe se é por questão de fome ou algum ritual. Os índios tupinambás, eles tinham um ritual de comer os inimigos dele para adquirir as propriedades. Força, chama de antropofagia. O heidelbergense, que já é um homem europeu, 600 a 500 mil anos, capacidade craniana 900 a 1000 centímetros cúbicos, característica modo técnico 3, e ele é um dos primeiros a ter a presença de enterramentos coletivos, o cuidado com os mortos, enterrar os mortos. É uma coisa que a gente tem muito. Hoje o que a gente faz quando uma pessoa morre, a gente leva para justamente, o cemitério. E aqui é um exemplo desse crânio, observe. Primeiro crânio de um Homo heidelbergense, 1250 centímetros cúbicos, muito parecidos com o sapiens, e aqui do outro Homo heidelbergense encontrado na Grécia de 200 mil anos. Muito parecido com o sapiens. Você já vê a ausência da crista sagital, diminuição na mandíbula e ainda a presença de um touro supraorbital, tipo umas sobrancelhas de osso. Observem, que vai ser muito marcado no Neandertal. Aqui é um exemplo dessa reconstrução. Repare, muito próximo do Homo sapiens. Vocês não concordam ou não? Pode observar. Aí vai vir um homem de Neandertal, um homem neandertalense. Ele é um homem totalmente europeu. Ele surge por volta de 300 a 200 mil anos. Esse é a única espécie que vai conviver com Homo sapiens. Capacidade craniana de 1.700 centímetros cúbicos. O homem pesava 70 quilos, a mulher 58. A principal característica dele, ele não tem testa, ausência de queixo, robustez, membros superiores e inferiores curtos, fossa nasal alongada, provavelmente por causa do frio, espaço retromolar supraorbital bem marcado. Ele vai desenvolver o modo técnico 3, que é o musteriense, e seus fósseis, os primeiros vão ser descobertos em Egito, na Bélgica, e Dúcio, na Alemanha, no Vale de Neander, na Prússia. Que a Alemanha naquela época era a Prússia. A Prússia só vai se unificar, a Alemanha só se unifica em 1871. Logo, esse nome dele ficou de Neandertal por conta de ter sido encontrado no Vale de Neander. Ele marca a prática de enterramento e uso do fogo.
constante e praticavam a arte. Aqui é um exemplo dele, repare. Ele é um homem bem atarracado, forte. Repare, o nariz dele é grande para aquecer o ar, porque nessa época na Europa estava muito frio mesmo. Ele é meio atarracado, usava lanças e não se sabe o que aconteceu com ele. Uns acreditam que podem ter sido mortos pelos Homo sapiens no momento difícil, outros acham que eles podem ter entrado num fim, como é que eu posso dizer? Eles podem ser assimilados pelos sapiens a partir de casamento e entre outros. É um exemplo dos crânios dos três, do Erectus, do Sapiens neanderthalense e do Sapiens. Esse aqui está mais antigo, por isso chama ele de Sapiens neanderthalense, ele é Neandertal. São muito semelhantes, repara que o Sapiens não tem um touro supraorbital e a mandíbula ela é um pouco menor, apesar de ela ser um pouco mais achatada embaixo. Reparem bem, reparem. Quase a ausência do touro supraorbital. E aí, como isso da cultura influenciou o aumento da produtividade por quilograma de sílex? Sílex é uma rocha sedimentar. Enquanto lá no passado, no Alberviano, eles produziam para cada quilo de sílex 10 centímetros, o Achuelense obtinha a cada quilo de sílex 40 centímetros. O Musteriense, que é o modo técnico 3, obtive 2 metros a cada 1 quilo de sílex, enquanto o Sapiens, meu amigo, fazia de 6 a 20 metros com 1 quilo de sílex. Ou seja, é uma das primeiras revoluções industriais sem ser na modernidade, revolução tecnológica, o aumento dessa produtividade e a variedade de instrumentos que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um exemplo das primeiras tentativas de construção de casa. Esses seres humanos, usualmente, eles iam, depois que eles descobriram o fogo, eles iam morar nas cavernas. Por quê, professor? Porque nas cavernas eles fechavam a entrada e podiam ficar tranquilos, sem poder ser atacados por animais, porque os animais tinham medo do fogo. Mas alguns construíram suas próprias habitações a partir de ossos. Aqui é um exemplo que os neandertais faziam das construções de casa com ossos de mamute. Um abrigo, repare, direitinho, uma reprodução. Aqui é um exemplo dos principais sítios de Neandertal. Ele é um homem europeu, provavelmente não era muito chegado a calor, era mais chegado ao frio, e ele vai se dispersar mais ou menos pela Europa e vai chegar até o Iraque. O último ponto de encontro do Neandertal vai ser lá na região de Gibraltar, por volta de 17 mil anos. Eles não foram encontrados nem no continente africano, nem no continente americano e nem no sul da Ásia. Parece a linha do frio. Eles ficam afastados. Aqui são exemplos de alguns instrumentos das pontas musterienses, dos neandertais. Observem, são todas ferramentas feitas pelo homem da pré-história para poder se defender. Eles não tinham metal, eles não tinham arma de fogo, então eles faziam os instrumentos dele da rocha mesmo. Cortavam, tiravam e faziam. Era um arsenal. Nessa época isso era um arsenal. E aqui é um exemplo. Depois desse Homo sapiens, por volta de 10 a 5 mil anos, houve outras mudanças climáticas. E esses seres humanos modernos, o Homo sapiens, eles vão começar a plantar e descobrir a prática da agricultura. Logo vamos ter essa presença no leste dos Estados Unidos, vamos ter na Mesoamérica com a cultura do milho, na Amazônia, no Chile, principalmente na região onde ficam os Incas, no Vale do Rio Nilo, no Egito, na Mesopotâmia, no Vale do Rio Amarelo, na Índia, que não cita, no Planalto da Guiné, na África subsaariana. Você observa que onde cruza mais ou menos a linha do Equador é onde vai se desenvolver a agricultura inicialmente. É chamado da Revolução Neolítica. Por que Revolução Neolítica, professor? Porque com o advento da agricultura, os seres humanos vão poder se fixar no território, vão deixar de ser caçadores, coletores e nômades, e vão também criar animais e construir sua moradia, dando origem às primeiras vilas, que posteriormente iam virar as primeiras cidades, e mais muito posteriormente iam surgir as primeiras formas de governo. Então, onde que a gente observa isso dentro do continente americano, professor? A gente pensa como que esses seres humanos chegaram aqui na América. Será que eles sabiam mais ou menos? Aqui na América a gente não tem a presença de homens pré-sapiens, como Neandertal, Afarense, Ergaster, e nem parentes de macacos de grande porte, como o gorila.
Então, a gente acredita que quando os europeus chegaram aqui, tinha por volta de 50 milhões de habitantes. Alguns animais já não existiam, como o cavalo. O cavalo foi extinto. E a primeira questão quando os europeus chegaram aqui era se os índios eram gente ou não era. Que diabo era, quem eram aqueles caras? Em 1537, o Papa vai editar uma bula dando a origem da humanidade para os índios. Logo, a origem dos primeiros habitantes do continente americano é um assunto que entrou muito em voga, em discussão. Desde o século XVI, o padre José de Acosta falou que esses primeiros homens teriam vindo da região do Estreito de Bering. A posteriori, nós temos 4 principais teorias que falam sobre isso. A primeira é a migração pelo Estreito de Bering, é a mais famosa e mais conhecida, onde eles falam que os primeiros grupos humanos teriam migrado do continente asiático para o continente americano pelo Estreito de Bering por volta de 30 a 10 mil anos atrás. Vai ser postulada academicamente pelo antropólogo tcheco Alex Hrika no início do século XX. Segunda, a migração pelo Oceano Pacífico. Essa tese vai ser proposta pelos grupos humanos que teriam chegado ao continente americano por navegação de cabotagem. Vai ser proposta por um famoso etnólogo francês, Paul Rivet, num artigo dele, Le Malais Polynésie Amérique, de 1926, e no seu livro As Origens do Homem Americano, de 1943. Aqui nesse primeiro mapa eu trouxe mais ou menos para vocês a migração via Estreito de Bering. Aqui no continente americano acredito que tinha 2 grupos, um similar aos australianos e africanos e um similar aos asiáticos e americanos atuais, que a gente chama de mongoloides. Eles teriam vindo, passado pelo Estreito de Bering no momento de glaciação, quando o nível do oceano tinha baixado, e se dispersado pelo continente. Um dos achados mais interessantes vai ser encontrado pela Annette Lamien-Pierre, da missão francesa lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Seu nome era Luzia. Ela foi descoberta na década de 70, mas foi guardada no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E vai ser redescoberta por Walter Neves, que vai defender que ela teria uma morfologia africana e datação de 11 a 11 mil anos atrás. É considerada a brasileira mais antiga. Aqui, Zuzu, na Toca dos Coqueiros. É uma sepultura inteira com achado em esqueleto humano com datação associada de um carvão de quase 10 mil anos, 9.870. Ela é muito interessante com Luzia porque ela tem essa mesma morfologia africana. Inicialmente, Nied achou que era Zazá, junto com a Andrea, com a outra pesquisadora, Andrea Lessa. Depois vai ser investigado por um pesquisador norte-americano, vai ver que era homem, não era mulher. Zuzu, lá nas Tocas do Coteiro. E aqui a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. É um dos sítios mais famosos que tem no Parque Nacional Serra da Capivara, que se localiza em Coronel José Dias, em São Raimundo Nonato. Aqui pertinho de vocês. Lá tem as datações mais antigas dos grupos humanos no continente americano, por volta de 100 mil anos. Aqui é a foto da Pedra Furada. Dê uma olhadinha. Olha que legal. Bacaninha. Aqui há algumas pinturas rupestres. A cena do beijo, que é muito famosa. Aqui é o arqueólogo Fábio Parente, um grupo de arqueólogos norte-americanos que escavaram, onde obtiveram datações por termoluminescência das rochas em volta da fogueira com 100 mil anos. A terceira e a quarta via, a migração antártica. Essa migração antártica ela vai ser proposta pelo antropólogo português Correia Mendes, em 1926, que postula a possibilidade de grupos humanos terem migrado da Austrália e Nova Zelândia para o sul do continente americano, utilizando o continente da Antártica como ponte de passagem. A quarta teoria é uma levantada por Paul Rivet, que defende a migração via o Oceano Atlântico da África, e vai ser defendida pelo Renier de Guidon na segunda Conferência do Povoamento das Américas, no ano de 2006. Dessa forma, explicando a possibilidade de grupos humanos terem migrado de navegação de cabotagem do continente africano para o americano em um período anterior à Ibérica, devido às datações encontradas aqui. Não se encontram datações muito elevadas no norte do continente, raros sítios anômalos. Aqui é um exemplo tirado do próprio livro do Correia Mendes, que os seres humanos, os grupos humanos, vão navegando de cabotagem da Austrália, bem aqui embaixo, e vão passando, desembocam lá no sul da Argentina, na região da Terra do Fogo. Mas ele não tem provas muito acerca disso. E essa teoria do Paul Rivet, Malay Polinésio, que eu falei para vocês, é a segunda. Teria ocorrido essa
navegação de cabotagem da Melanésia, Micronésia e da Polinésia e foram navegando de pouco a pouco até chegar no sul, nas costas do continente americano. Eu coloquei essa região porque tem um sítio muito antigo aí chamado de Monte Verde, lá no Chile, com datações de 33 mil anos não consecutivas e de 3 mil anos aceitas. Então, o que a gente vê isso, pessoal? Fazendo uma recapitulação. Que como essa questão da evolução humana é algo extremamente complexo. E nós vimos que não é um processo que aconteceu do dia da noite e não é um quebra-cabeça. É algo de milhares e milhões de anos. No caso do Homo sapiens, de milhares de anos. Que até chegar aqui foi uma longa caminhada e um longo trajeto. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou disponível. Pois um grande abração. Tchau, pessoal.